Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo, trazendo para vocês aí mais um vídeo no canal Conversado TV. Bom galera, vou trazer para vocês aí um tira dúvida, né? Um tira tema aí que foi comentado aí em um dos vídeos meu. E também eu acho que assim, é importante algumas pessoas saberem, né? Nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação. Então vou trazer para vocês aqui referente a informações da placa-mãe, né, e SSD. Por exemplo, você quer comprar um SSD e quer saber se ele é compatível com sua placa-mãe e também quais o tipo de SSD a gente tem, né? Bom, a gente vindo aqui na página do Google, trouxe para vocês aqui dois modelos de placa-mãe, tá? E dois modelos de SSD. Bom, vamos começar aqui pela placa-mãe aqui da Aorus, né, a B450. Aqui se a gente vir em especificações, tá? Um pouco mais abaixo, as informações dela aqui. Isso, pessoal, no próprio site da fabricante vocês conseguem essas informações, tá? Então, jogando no Google aí, o nome da placa, tá? Você vai achar aí o site da fabricante e você vai ter essas informações. Bom, então aqui, pessoal, primeiras informações que a gente tem sobre a placa-mãe aí, né? Vou falar assim de um modo geral, para vocês entenderem também, né? Aqui a gente tem os processadores, né, suportados, né, por essa placa-mãe aí, né? Então aqui a gente consegue identificar que ela tem suporte para processadores da AMD, né, da geração 5, tá vendo? Então aqui a gente tem geração 5, terceira, segunda geração e primeira. E aqui os gráficos integrados que ela vão disponibilizar referente a esses processadores, tá bom? Um pouco mais abaixo aqui a gente tem informação do chipset, né, que é usado aí para modelar a placa-mãe e oferecer essas configurações, tá? Vamos prosseguir aqui para a memória. A memória a gente tem aqui 4 slots, né, DDR4, tá? Ela suporta até 128 GB, tá vendo? Aqui na frente a gente tem essa informação e também ela trabalha em dual channel, tá? E embaixo ela dá informação pra gente sobre frequências de memória que essa placa consegue trabalhar. Então ela consegue trabalhar em frequências de 3.600 MHz até o 2.133 MHz. Então são módulos que ela suporta. Então se você pega entre esses números ou nesses números, você vai conseguir trabalhar nessa placa mãe, tá? Bom, vamos prosseguir aqui para os vídeos, né? Ela fala pra gente aqui que onboard, né, se você for usar o processador ali como vídeo integrado, ela fala pra gente as resoluções que vai conseguir entregar, né, a partir desse processador e da placa mãe, né? Então ele fala pra gente aqui referente às saídas, né? Se você utilizar a saída DVI, você vai conseguir uma resolução aí Full HD, né? Uma resolução de 1920, né, por 1200 a 60 MHz, tá? Isso aí no DVI. Já no HDMI vocês conseguem uma resolução até maior, que seria aí um 4K, né? Também dependendo da configuração aí do seu processador, né? Do seu vídeo integrado, tá? E aí ele dá especificações aqui sobre o áudio também, né? Saídas de áudio e tal. Informações sobre LAN, que seria aí a velocidade de internet que a placa-mãe consegue receber. Atualmente as placas-mães todas trabalham aí até 1 GB, né? Então, isso aí vai ser sem problemas na maioria dos casos, tá? Slots de expansão, a gente vai ter aqui os slots que são usados para a gente colocar a placa de vídeo, uma placa de rede sobressalente, ou uma placa de áudio, ou uma placa de captura. Então a gente consegue ter aí essas informações, tá? A gente tem um PCI Express 16, tá? E fora isso a gente tem mais um PCI Express 16 também, tá? Trabalham em frequências diferentes, tá, pessoal? Essa aqui de cima, ó, ele fala pra gente que ela é 3.0. Então a gente tem essa informação que ela é 3.0. A outra é somente um PCI 16, tá? E ela trabalha numa frequência um pouco mais baixa. Então, dependendo do uso, ele não vai entregar
100%, tá bom? Em algum dos casos para o que for usado. E aí a gente tem um PCI Express de um slot, que é um PCI Express um pouco menor, tá? Que às vezes é usado ali para colocar a placa de rede mesmo, uma placa de captura. Um pouco mais abaixo a gente também vai ter as informações ali sobre slots de expansão, por exemplo, do storage mesmo aqui, ó, que seria a questão do SSD que a gente visa comprar, a gente visa como vai trabalhar nessa frequência, tá? Então aqui a gente tem a informação que ele tem uma saída, um slot, né, M2, né, e aqui a gente tem as frequências de que ele trabalha, tá? Então a gente tem uma saída M2 3.0, tá? E frequência ótima, tá, pessoal? Muito boa a 3.0, e aí atinge até terceira e quarta geração, tá? E aí um pouco mais abaixo a gente tem informação aqui que seria 6 saídas SATAs, né? Que são assim para HD mesmo, um pouco mais antigo, ou até SSDs do modo convencional, que seria os SATAs, tá? E aqui, pessoal, só voltando aqui no M2, aqui a gente tem as frequências que ele trabalha, tá? As frequências também de transferência, que são essas frequências aqui. Então é bom verificar a compatibilidade, tá? Um pouco mais abaixo a gente vai ter as informações de USB, né? E aqui as informações gerais sobre conectores e tudo mais, tá? Então, pessoal, a gente seguindo aqui para o site da outra fabricante também, a gente vai ter essas mesmas informações, tá? Sobre saída de áudio, saída de vídeo, memória. A gente vai ter as mesmas informações, processadores que são suportados e tal. E um pouco mais abaixo aqui, a gente também vai chegar no mesmo fator, que seria aqui o armazenamento. Então aqui essa placa é uma placa um pouco mais simples, tá? É um pouco mais de entrada, então ele já fala pra gente que ela só tem somente 4 slots SATA, que seria, igual eu falei, para HDs antigos, né, no Barracuda aí, ou um SSD convencional, que seria o mais antigo, tá? E aí a gente tem um slot também de expansão M2, tá? Aqui também as mesmas frequências, tá? E aí também suporta gerações de 3 e 4, tá? São gerações mais novas, mais recentes, tá? E aí fala as informações de frequência que ele vai trabalhar e tal. Isso vai variar de cada placa para cada placa, tá? Assim, são informações para introduzir vocês assim do que né? Para que serve e tal, e como que a gente consegue verificar isso daí, tá? Então eu trouxe aqui no site da Kabum, peguei um SSD NVMe aqui, tá? Então a gente pode já verificar aqui, ó, que ele é uma geração 4x4, tá? Informação de leitura 7.200 megabytes por segundo, de gravação 2.600, tá? Então a gente tem essas informações também aqui no rodapé, nas descrições do produto, tá? Então o que a gente tem que analisar? O modelo da placa-mãe que a gente tem e o SSD que a gente está adquirindo, tá? Aqui, ó, aí ele fala pra gente, ó, velocidade à frente com o PCI Express, né, o 4.0. Então, se você tem uma placa-mãe mais high-end, aí uma placa-mãe mais top de linha, ele já vai ter aí possivelmente um NVMe, uma entrada NVMe já 4.0, que vai entregar ainda mais uma taxa de transferência e leitura muito mais acima do que, por exemplo, essa aqui que a gente tem, que entregaria ali o 3.0 somente, tá vendo? Então a gente tem que analisar isso. Se você tem uma placa-mãe top de linha high-end, então você pode já comprar um 4.0, que ele vai trabalhar numa frequência ótima para você, tá? Aí ele vai trabalhar até no máximo aí o 7.200 megabytes por segundo. Beleza, você tem o 3.0, mas comprou um que já é geração 4.0 tal. Então, pessoal, ele vai trabalhar a mesma coisa, só que no limite da placa-mãe. Aqui ele vai trabalhar na frequência maior que a placa-mãe suporta. Aqui a gente teria
um 3.0, vamos colocar aí que ele trabalha até 5 megabytes por segundo, você entendeu? A gente teria essas limitações. Então, dando sequência aqui, vamos pular lá para o SATA agora. A gente aqui no SATA, ó, a gente tem 545 megabytes por segundo e a gravação de 430, tá vendo? Então, vamos colocar aí essa mesma informação, ó. Vamos descer um pouco mais abaixo e aqui a gente vai ter as velocidades, ó, 545. Então o SATA ele trabalha numa velocidade um pouco mais lenta do que o NVMe, tá? Isso aí é óbvio, na maioria dos casos isso é óbvio para todo mundo, né? Mas nem todo mundo vai ter essa mesma informação, esse mesmo conhecimento. Então, o SATA aqui, cara, não tem nem muito o que falar, tá? Ele sempre vai trabalhar na frequência ótima, na máxima que ele pode, tá? Porque as placas-mãe, ela suporta ali a transferência de até 6 GB por segundo, tá? Então, tipo assim, vai trabalhar ótimo, frequência ótima isso aí, tá? Então, somente essa questão assim dos NVMe, que agora é o mais utilizado atualmente, tá? Você tentar nessas questões aí de qual sua placa suporta, né? Se é o 3.0, se é o 4.0, qual SSD você está comprando, se já é uma geração mais nova, uma geração mais antiga. Então ter essas informações, tá? Bom, eu espero assim que tenha ajudado. Se ficar alguma dúvida, deixa aí embaixo no comentário. Vamos trocar essa ideia aí, ter essa troca de informações, tá? Porque daí também eu consigo ter um feedback de vocês para ver se os vídeos estão ficando bacanas, se as informações estão sendo passadas são legais e tal. Então, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te deu pelo menos uma informação que valeu a pena, deixa um like aí, tá? Comenta e até o próximo vídeo, pessoal.